Olá, amigos internautas do portal Clique Política, um forte abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência no nosso canal no YouTube. Como os senhores já sabem, Deltan Dallagnol se desesperou, Laura Tesler se desesperou, o Fernando Pozzobon também se desesperou. Eu também queria ver como está se sentindo, por exemplo, a juíza Gabriela Hart, que humilhou Lula naquela audiência em Curitiba, e a cara do partidário curitibano Sérgio Moro, que tirou Lula das eleições para que o seu principal opositor vencesse. E ver também a cara de outros camaradas que deram um golpe na democracia do Brasil. Meus amigos, quem deu o último tiro na Lava Jato foi o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Porque Janot admitiu que queria matar Gilmar Mendes. Admitiu um plano para matar Gilmar Mendes. Foi armado para o Supremo Tribunal Federal. Queria pegá-lo na pura covardia. Gilmar Mendes estava no cafezinho, ele estava lá, ia entrar lá na antessala. Foi o que ele narrou, né? E queria atirar contra o ministro e depois se suicidar. É um plano macabro, um plano realmente de alguém que não tem coragem. Porque o homem que tem coragem, ele não mata o outro pelas costas. E o homem que tem Deus no coração jamais vai matar alguém, essa que é a grande verdade. Então começa a errar por aí. Eu fui ler alguns trechos da entrevista de Rodrigo Janot e vejo que ele se degradou ainda mais daquele tempo para cá. Por quê? Ele voltou a chamar Lula de corrupto. Ele disse na entrevista que prestou à Veja e ao Estadão, e parece-me que também à Folha, que não tem dúvidas de que Lula é corrupto. Porém, entra numa contradição muito forte. Ele disse que não tem dúvidas de que Lula é corrupto e de que não tem dúvidas de que Dilma não é corrupta. Ou seja, ele admitiu que Lula é honesta. Aí veio uma questão. Eu acho que os senhores se recordam que em 2017... ele acusou a ex-presidenta Dilma Rousseff de fazer parte de uma espécie de quadrilhão do Partido dos Trabalhadores. Era o chamado quadrilhão do PT. Para o Jornal Nacional, foi uma festa. Passaram o jornal inteiro falando dessa acusação do então Procurador-Geral da República. Recordo-me que o ministro Teori Zavascki reclamava muito, porque era muita mídia, e quando a peça jurídica chegava em suas mãos, ele via uma coisa empobrecida do ponto de vista intelectual, uma peça fraca do ponto de vista jurídico, sem provas. Foi como mais ou menos aquele juiz de São Paulo, o juiz federal, disse: um amontoado de suposições num processo penal. Para que se viu aquela denúncia de Janot à época? Apenas para manchar a honra de cidadãos de bem. Só se viu para isso, porque se ele acusava Dilma de fazer parte da chefia de uma espécie de quadrilhão do PT, e 2 anos depois ele afirma que Dilma é honesta, que loucura é essa? Eu quero dizer ao senhor procurador, o senhor ex-procurador-geral, Rodrigo Janot, que pode ter até a sua aposentadoria cassada. O subprocurador-geral da República entrou no Conselho Nacional do Ministério Público para que a conduta fosse investigada e, como penalidade, a sua aposentadoria poderia ser retirada, e na minha ótica seria o certo a se fazer, porque o Supremo abriu esse inquérito, porque o Conselho Nacional do Ministério Público nada faz. Eu vi o Ministério Público criticar novamente a ação contra Rodrigo Janot, a ação lá que foi realizada por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ora, se o Supremo não tomar uma atitude, o Ministério Público não faz a parte dele. O Ministério Público se transformou, nos últimos tempos, com alguns de seus atores, com esses meninos aí da Lava Jato, apenas em um destruidor de reputações. Eu vi hoje, por exemplo, Eugênio Aragão dizer que Rodrigo Janot não tem caráter. Narrou até uma questão de José Genuíno, ex-deputado do PT, dizendo: olha, Janot dizia, vá para minha casa que lá você não vai ser preso não, na minha casa. Aí assim que assumiu a Procuradoria-Geral da República, com 2 meses, segundo Eugênio Aragão, mandou prender José Genuíno. E todos nós sabemos que José Genuíno, quem conhece sabe, que Genuíno é inocente.
Vá ler os processos, vá aos autos, que você vai ver que todas as denúncias contra Genuíno foram denúncias por conta da teoria do domínio do fato. E em processo penal isso não existe. Então quem deu o último tiro foi Janot. E eu quero dizer uma coisa ao procurador Janot, ao ex-procurador Janot. Se o senhor diz que tem certeza que Lula é corrupto, eu digo ao senhor que nós temos certeza que Lula é inocente. Por que o senhor não pega a sua régua e mede também Deltan Dallagnol? É normal o que Deltan Dallagnol fez? Eu pergunto ao senhor. O senhor disse que teve vontade de vomitar quando viu o diálogo de Joesley Batista com Michel Temer. O senhor não teve vontade de vomitar quando viu os seus procuradores? Quando eu falo os seus, porque quem deu guarida a esses cidadãos foi na sua gestão, foi o senhor que deu guarida. Eu pergunto ao senhor. O senhor não sentiu vontade de vomitar também não? Quando viu, por exemplo, eles tripudiarem da morte de uma criança de 7 anos de idade, Rodrigo Janot? Com certeza o senhor não vai ter resposta para essas indagações que eu faço. Lula livre, Lula inocente, porque Lula não cometeu crimes. A luta continua. A luta continua.